quando escrever, não escreva como muita gente me escreve, perguntando assim: na minha cidade tem assembleia? Hã? Nós ainda não desenvolvemos uma capacidade mental de descobrir a cidade que é a pessoa que escreve. Então, pergunte: na minha cidade, Xiriririm do Norte, tem assembleia? Agora vamos saber se tem ou não, ok? Mas o que era mesmo para eu falar aqui? Eu ia falar alguma coisa, eu acho que tem a ver com a continuação do nosso capítulo, né, de Romanos 3, porque tem um ponto muito importante, importantíssimo agora. Se você veio da religião católica, se você veio da religião protestante fundamentalista, presbiteriana, batista, metodista, etc., você foi ensinado que a justificação é Deus pegar as justiças de Cristo, tipo assim, Cristo guardou toda a lei. Então, quando você crê em Cristo, ele pega essas justiças todas de Cristo e deposita na sua conta, e aí você está justificado. Você agora é visto como justo por Deus, porque Deus olha para você e fala assim: tá ali o Mário, olha, ele tem todas as justiças de Cristo na conta dele, então eu vou deixar ele entrar no céu. Não. Isso é errado, isso é pregado nas religiões protestantes, é a justiça substitutiva, né, como na justiça de Cristo aplicada ao pecador, mas como se fosse porque ele guardou a lei, então eu que não consigo guardar a lei, Deus pega e pá, encaixa aqui, coloca esse aplicativo de Cristo que guardou a lei para funcionar em mim, aí eu fico como quem guardou a lei, não posso mais ser condenado ao lago de fogo. Não é isso está errado. A justiça de Cristo, de Deus, é Cristo, é a pessoa de Cristo. Veja essa passagem que interessante, olha. Em Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Logo, muito mais, também versículo 19, Romanos 5, escapou aqui da minha Bíblia. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha, mas agora não é porque eles herdam a obediência de um. Não, ele está falando da obediência de Cristo, que foi a morte, foi até a morte, para que Deus pudesse justificar o ímpio. E aí nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é Cristo e a sua obra que nos justifica. Deus nos tem por justo, porque tudo que podia ser usado contra nós, Cristo pagou na cruz. Ele completou a obra, então Deus não tem mais nada para falar contra aqueles que creem. Aqueles que exerceram fé em Jesus, não tem mais nada. Deus não pode falar, não posso falar nada do Mário, do Batista, do Márcio. Por quê? Porque Cristo cumpriu todas as exigências que havia concernentes ao pecado na cruz. Agora, resolvida essa questão, não tem essa de que vai transferir as boas obras de Cristo ou a guarda da lei de Cristo para minha conta. Não é, porque ninguém, pela lei, ninguém será justificado. Nenhum homem vai ser justificado pela lei, nem a lei minha cumprida ou a lei que Cristo possa ter cumprido. Nenhum homem é justificado pela lei. A Bíblia fala isso claramente. Então, de nada adianta Cristo ter sido perfeito aqui nesse mundo
porque a perfeição de Cristo só me acusa, não me salva de jeito nenhum. Ela só fala aí, tá vendo? Você nunca vai chegar nesse nível de perfeição. Por isso que no nosso capítulo de Romanos 3, versículo 24, ele diz assim, o versículo 23 ele fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Como? Porque Cristo guardou a lei? Não. Pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aqui, quando fala aqui, a remissão dos pecados dantes cometidos, não são os meus pecados cometidos antes da minha conversão. Muito importante isso aqui. São os pecados cometidos pela humanidade sob a paciência de Deus, quando Cristo ainda não tinha feito a sua obra. Então, quando uma pessoa no Antigo Testamento, antes de Cristo, cria em Deus, como Abraão criou em Deus e a sua fé foi tomada como justiça, essa pessoa era justificada. Por quê? Porque Deus lá na frente já ia prover o sacrifício que ia pagar pelos pecados das pessoas. Você não compra coisa a prazo? Você não compra para pagar em 30 dias, em 60 dias, em 3 meses? Você não compra casa para pagar em 20 anos? Então, você compra hoje, recebe hoje e vai pagar daqui a 20 anos. Os do Antigo Testamento eram assim. Recebia a salvação, recebia a justificação por causa de um pagamento que viria depois. Hoje, nós somos justificados por causa de um pagamento que já aconteceu.